Câncer, cancerianas, cancerianos, hoje damos início às leituras do tarô para o mês de agosto, iniciando pelas pessoas que têm câncer no mapa, como signo solar, lunar ou como ascendente, ok? Lembrando sempre que é uma tiragem coletiva, então às vezes algumas coisas são para você, outras não. Às vezes tudo é para você e às vezes nada bate com a sua energia. Nesse último caso, solta para o universo e vai ver as previsões dos outros signos do seu mapa, porque em algum lugar pode estar a sua mensagem, ok? Cancerianos e cancerianas. E não esqueça de interagir comigo, deixe seu comentário, me diga de que cidade você está assistindo esse vídeo, me conte se bateu com a sua energia ou não, ou deixa um oizinho aí para mim. E se inscreva no canal, me acompanhe nessa rede social, deixe seu joinha, porque na medida em que você interage comigo, os nossos laços energéticos vão se fortalecendo e com muito mais facilidade as mensagens que eu tirar aqui para o coletivo do seu signo vão te alcançar aí onde você estiver, ok? Cancerianos e cancerianas, vamos iniciar tirando aqui qual é o seu objetivo nesse mês de agosto, qual o seu, o que você vai estar perseguindo, qual o seu... qual é a sua meta, né, desse mês de agosto? Iniciamos com o 5 de copas, cancerianos e cancerianas precisando superar alguma coisa aí, tá bom? Qual é o conselho do tarô para você nesta situação, nessa sua busca? Temos aqui o cavaleiro de espadas e a tendência, né? Se você vai alcançar esse objetivo ou não. Vamos ver a tendência para o mês. 4 de espadas também. Vamos tirar um complemento com o tarô das bruxas para que a gente possa entender esse contexto. Vamos lá. Seu objetivo, né? O seu desafio ou o seu objetivo do mês. Temos a carta do barco. O conselho do tarô, temos o lírio. E na tendência para o mês de agosto, a carta do anel. Aqui nós vamos procurar descobrir se você vai alcançar o seu intento, o seu objetivo, seja ele uma conquista ou uma resolução de alguma coisa, superação de alguma coisa, a gente vai procurar entender, tá? Como que vai girar aí o mês de agosto para vocês. As duas rosas no complemento do objetivo, o barco no conselho e o buquê na tendência. Um último complemento com o baralhinho cigano, cancerianas e cancerianos. Vamos lá. Temos aqui a cegonha no objetivo, os pássaros no conselho e a lua na tendência do mês de agosto. Então, falando sobre seu objetivo, quer dizer, o que vai estar aí em destaque para você no decorrer desse mês de agosto. Aqui é a necessidade de superar, porque o 5 de copas, ele fala muito sobre a gente estar chorando leite derramado, lamentando algo que se perdeu, né? Ou algo que... É uma lamentação aqui, um sentimento de ficar preso a algo do passado, ou algum sentimento, ou alguma coisa que não foi realizada. E a gente tem aqui a carta do barco. O barco fala sobre viagens, deslocamentos, mudanças. Existe aqui, talvez, aqui um desejo dessa mudança, um desejo, por exemplo, de mudança de casa, de mudança de local de trabalho, o desejo de fazer uma viagem, ou simplesmente o desejo de se afastar, ó, desse sentimento aqui de perda. Um desejo de se afastar, talvez, de um lugar, de uma pessoa, que te traz esse sentimento, sabe, de ficar remoendo ali, lamentando alguma coisa. Então, existe aqui um desejo claro para mim, para vocês, cancerianos e cancerianas, de um movimento. Vocês querem fazer um movimento, talvez, de se afastar de algum lugar, de alguma pessoa, de alguma situação, ou é o desejo de ir para perto de uma pessoa, de uma situação, de um lugar. Aqui tem uma escolha difícil de se fazer,
Porque as duas rosas, ela traz essa energia das opções, né? Da gente tendo que optar por algo. E a carta da cegonha que fala sobre futuro, né? Sobre novos planos de futuro. Então existe na vida de vocês, na energia de vocês, um grande desejo de fazer um movimento por um novo caminho, uma escolha diferente para a sua vida que te leve a um novo futuro, a uma nova realidade. Porém, existe aqui ó, essa lamentação. Essa lamentação pode ser, esse sentimento de lamentação pode ser o apego por aquilo que está estabelecido, por exemplo, por aquela zona de conforto, porque, de repente, para que você possa fazer esse movimento, essa viagem, essa mudança, você tenha que abrir mão de algumas coisas. Ou talvez, isso aqui também pode ser a energia de uma outra pessoa que não queira, que não esteja permitindo, não queira que você faça esse movimento. Mas aqui o seu grande objetivo é se afastar desta energia que te traz essa lamentação aqui, dessa energia que te traz esse sentimento negativo. Como eu disse, isso pode ser um emprego, né, um local de trabalho que você não gosta mais, um local de trabalho que não te satisfaz mais. Pode ser a sua casa, você querendo mudar de casa, você querendo mudar de cidade. Como pode ser pessoas também, você querendo deixar pessoas e seguir por um novo caminho. No conselho do tarô, o tarô está dizendo para você que você precisa agir rápido. O cavaleiro de espadas, ele é a energia da rapidez, dos movimentos, sabe, assim, da necessidade de agir mesmo, sem ficar pensando muito, sem ficar, sabe, se apegando a ideias, a coisas. Junto com ele vem a carta dos lírios. O lírio fala sobre paz. Então, a necessidade, você precisa agir rápido na busca por essa paz. Aqui o barco de novo, a carta dos pássaros. O tarô está dizendo para você que você não deve se apegar a nada e também não deve deixar que outras pessoas influenciem nessa escolha por esse novo caminho. E você precisa agir rápido para que essas influências não venham a te atrapalhar. Se você quer viajar, viaje. Se você quer se mudar, se mude. Se você quer trocar de emprego, troque. Se você sente que precisa se afastar de alguém que está roubando a tua paz, que está tirando a sua tranquilidade, se afaste. Busque a sua liberdade. Os pássaros falam sobre a necessidade da liberdade ou até de novas parcerias. E o barco fala, sim, sobre a necessidade. Veja, isso aqui não é um desejo fútil, não é uma coisa assim, eu quero, só por uma questão de... é uma opção. Não, aqui eu sinto que é uma necessidade realmente de você fazer essa mudança, ou essa viagem, ou esse movimento de se afastar de algo, de alguém, de uma situação, para ir em busca da sua paz, para ir em busca da sua liberdade. Então o tarô está te incentivando, dizendo para você que você precisa ter a mente forte. Olha o cavaleiro aqui. Ter uma mente forte e para não deixar que nada atrapalhe o seu caminho novo, para não deixar que nada atrapalhe essa decisão que você precisa tomar. Fortaleça a sua mente, blinde a sua mente contra qualquer tipo de chantagem, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela moral, não importa. Você precisa, ter esse espírito do cavaleiro de espadas, uma mente forte, uma mente inabalável, uma autoconfiança, sabe? Para que você realmente faça o que precisa ser feito, o movimento que precisa fazer. Porque é isso que te traz de volta a sua paz, a sua estabilidade. Na tendência, a gente tem aqui um 4 de espadas, com a carta do anel, a lua e o buquê. Se você permitir, cancerianos e cancerianas, que qualquer tipo de chantagem ou de apego por algo paralise você, impeça você de fazer o movimento que você tem que fazer, você vai cair nessa energia aqui do 4 de espadas, que é uma eterna espera por algo que talvez
nunca venha. Tá? Depende muito de você, da sua mente, da sua capacidade de se blindar das influências, para que você não caia ó, nessa eterna procrastinação. A carta do anel fala sobre suas alianças. Aqui pode ter você se apegando, sabe, a relacionamentos, se apegando à zona de conforto, procrastinando as decisões, empurrando tudo com a barriga, sabe? E amanhã eu faço, depois eu faço. Sempre tem um motivo, né? Sempre tem uma desculpa para que você não haja. E se você continuar assim, cancerianos e cancerianas, se você não tomar as rédeas da sua vida, da sua mente, e não se autodeterminar a ir atrás dos seus sonhos, a ir atrás daquilo que você deseja, a conquistar aquilo que você deseja, as influências vão te paralisar. Você vai cair, olha, numa eterna espera. É sempre amanhã, nunca é hoje, né? Você nunca vive o hoje, está sempre esperando por um futuro. Isso muito influenciado pelas suas emoções e por outras pessoas. O anel aqui está falando das suas alianças afetivas, de trabalho, suas alianças que estão mantendo você ó, sem o movimento necessário, sem fazer o movimento que você precisa fazer agora. E o universo, ele tem leis que são imutáveis. A gente só colhe aquilo que a gente planta, a gente só atrai para as nossas vidas aquilo que a gente já é, aquilo que a gente já tem dentro da gente, aquilo que a gente acredita. E se você ficar sempre nessa energia de esperar o melhor momento, na hora certa, quando a hora certa chegar, essa hora certa pode nunca acontecer, porque o universo se você se coloca nessa energia da expectativa, vou esperar o momento certo, você vai ficar eternamente esperando o momento certo e nunca vai agir. A lua aqui ó, traz a incerteza para a sua energia. Então eu vejo vocês realmente enfrentando muitas dificuldades para colocar em prática os seus planos, os seus desejos de mudança. E o tarô está dizendo aqui, olha, que depende de você, apenas de você. Você precisa mudar, você precisa se movimentar, você precisa ir buscar. Porque sozinho as coisas não vão se resolver, cancerianas e cancerianos. Você só vai resolver o problema, seja lá de que natureza for, ou você só vai conquistar o que você quer, se você conseguir buscar dentro de você essa força mental de ação, de agir, de ir à luta, de buscar aquilo que você deseja. De colocar como prioridade agora o seu plano, o seu desejo, o seu objetivo, a sua meta. Porque sem essa força, sem essa autodeterminação, o mês de agosto, mais um mês vai passar, né? Agosto vai ser só mais um mês de espera. Agosto vai ser só um mês de procrastinação. Agosto vai ser só um mês em que tudo ficou no campo das ideias, né? Sem que efetivamente você não tenha feito absolutamente nada para mudar a sua realidade, a sua vida. Então, mais do que nunca, agora você precisa buscar sua força interior. Agora você precisa agir, colocar em prática. Agora você precisa se isolar o seu coração ó, dessas influências. Seja essas influências pessoas, ou seja essas influências seus próprios sentimentos, sua própria energia, suas próprias crenças limitantes, seus próprios apegos emocionais que podem estar te paralisando. Porque se você não buscar essa força dentro de você, e se você não agir, o mês de agosto tende a ser só mais um mês de paralisia. Tende a ser só mais um mês de planejamento, de expectativa, onde nada acontece de fato. Então é isso. A gente tem que entender
que depende, muitas, lógico que não tudo, né? O nosso futuro depende, assim, 60%, 70% depende de nós, da nossa postura, da nossa força interior, da nossa capacidade de ação, da nossa capacidade de tirar os nossos planos, os nossos desejos, os nossos objetivos do universo, das ideias e colocar na realidade objetiva, colocar em prática. Porque se a gente, e assim, a hora certa de fazer as coisas, somos nós quem decidimos. Se a gente for ficar sempre esperando a hora certa, ai, na hora certa, ai, quando isso aqui resolver, ou quando fulano estiver bem, ou quando eu tiver isso, ou quando... A tendência é de que mês entra, mês sai, ano sai, e você continua na mesma. Numa eterna expectativa, numa eterna espera pelo momento ideal. Ou numa eterna espera que, eu tenho que esperar o meu filho, por exemplo, estar bem. Eu tenho que esperar isso, eu tenho que esperar aquilo, eu tenho que esperar. E você vai ficar sempre esperando. E a tendência aqui, ó, não é boa. Se você não ouvir esse conselho aqui, se você não fizer o que tem que ser feito, o movimento que tem que ser feito, a tendência é de que você caia, é de que você passe mais um mês apenas nos planos, nos desejos, no sonho, e nunca realize. Ou pelo menos não nesse mês de agosto. A vibração aqui é de muita incerteza, de muita insegurança. E o universo te trazendo mais do mesmo, mais daquilo que você já tem dentro de si. Se na sua energia é uma energia de dúvida, se a sua energia é uma energia de falta de autoconfiança, você vai só atrair mais coisas, pessoas e situações para a sua vida para te manter assim, exatamente da maneira em que você está. Sempre esperando, sempre procrastinando e sempre duvidando de que aquela seja a hora certa. Tem horas na nossa vida que a gente tem que pegar, sabe, a vida pelos chifres, como se fosse um boi, e fazer com que vergue a nossa vontade. E para isso você tem que buscar a sua força interior, principalmente no seu campo mental, que eu vejo que é onde vive aí a maior dificuldade, é no seu campo mental, mas é por conta dos seus sentimentos. Então é o psicoemocional que está te travando aí. Como eu disse, ou seja isso por uma influência de terceiros, ou seja isso você mesmo, por influência das suas próprias concepções sobre você mesmo, sobre a vida, sobre o futuro, sobre o amor, enfim, tá? Era isso que eu tinha para trazer para vocês, cancerianos e cancerianas. Não esquece de deixar seu joinha aí. Fiquem com Deus e até a próxima.